Quando se fala em niilismo, o que vem à cabeça? Bom, se a primeira imagem que aparece é aquela de alguém que não acredita em nada, então se prepare. A gente vai mergulhar juntos numa história filosófica que está meio escondida, sabe? Vão rastrear as raízes do niilismo ao longo dos séculos para encontrar uma lógica. Olha, uma lógica muito mais estranha e poderosa por trás de tudo isso. Ok, vamos lá. A tese central da nossa análise já começa quebrando aquela ideia comum, né? A questão aqui não é uma ausência de crença. Pelo contrário, é uma afirmação muito forte, a de que o nada, na verdade, existe. Ele é ativo, ele produz, ele cria, ele serve de base. Parece um paradoxo, eu sei, mas olha, entender essa ideia é a chave para desvendar essa história toda. Então, o nosso roteiro para essa jornada vai ser o seguinte: primeiro, uma nova definição de niilismo. Depois, vamos investigar a lógica do vazio. Vamos falar de Deus, natureza e univocidade. Em seguida, ver como o sujeito desaparece, mergulhar no abismo absoluto e, para fechar, entender por que o nada importa. Bom, para começar, vamos deixar de lado aquela caricatura. O niilismo que a gente vai investigar aqui não tem nada a ver com apatia ou com achar que nada faz sentido. É bem o contrário. É uma filosofia ativa, com uma lógica, olha, uma lógica bem poderosa e até surpreendente. E aqui está a grande ideia que vai guiar a gente o tempo todo. Vou até repetir, porque é importante. A lógica do nada como algo. Pensa nisso. Uma forma de pensar onde o vazio não é o fim, ele é a origem de tudo. Essa é a virada de chave, o ponto fundamental. E essa lógica, claro, não surgiu do nada, com o perdão do trocadilho. As sementes dela foram plantadas lá atrás, há muito tempo, na filosofia antiga, com pensadores que estavam tentando entender o que é, afinal, a realidade última. É aqui que a gente encontra um conceito fascinante, a meontologia. Basicamente é o estudo do não ser. Quem propôs isso foi Plotino, um filósofo que dizia o seguinte: a fonte de tudo, que ele chamava de o uno, era algo tão absoluto, tão perfeito, que existia para além de qualquer definição, ou seja, para além do próprio conceito de ser. Percebe a força disso? O uno está além do ser. Essa ideia é a sementinha de tudo que vem depois. Porque, pensa bem, se o princípio mais fundamental da realidade é definido justamente por aquilo que ele não é, então o não ser, o nada, de repente ganha um status central, um status produtivo. É o primeiro passo para transformar o nada em um algo que cria. Dando um salto no tempo, essa ideia lá da antiguidade evolui. Ela se torna um sistema muito mais rigoroso no começo da era moderna. E isso acontece com um filósofo que, sério, mudou as regras do jogo. Baruch Spinoza. E ele chega com uma das ideias mais radicais da história da filosofia. Deus sive natura, ou Deus ou natureza. O que ele faz é implodir a distinção entre Deus e o mundo. Para ele, não existe um criador lá em cima, transcendente, e uma criação separada aqui embaixo. Não. Existe só uma única substância infinita, Deus, que é a mesma coisa que a natureza. E Spinoza não joga a ideia e sai correndo. Ele sistematiza isso de um jeito bem rigoroso. Para ele, causa e efeito, as qualidades das coisas, a própria existência, tudo isso é só face diferente da mesma moeda. O resultado, uma realidade que é totalmente plana, sem hierarquia, sem nada acima ou além dela. É como se aquele além do ser do Plotino fosse puxado para dentro do ser e aí qualquer distinção simplesmente some. Ok, mas a história não para aí. O próximo passo é ainda mais profundo. Agora, com Immanuel Kant, essa lógica se volta para dentro. Ela deixa de ser só sobre a realidade lá fora e passa a ser sobre a estrutura do nosso próprio conhecimento. O que o Kant fala é basicamente o seguinte: a gente nunca consegue conhecer a realidade em si mesma, o que ele chama de númeno. O que a gente conhece são só as aparências. E o que isso significa? Que no centro de tudo que a gente sabe sobre o mundo existe um limite, um nada para nossa razão. É como uma variável algébrica, um x desconhecido. E aí vem o pulo do gato, o paradoxo. É justamente porque existe esse x, esse limite que a gente não consegue acessar, esse nada para nossa razão, é por causa disso que o mundo das aparências pode ser organizado, estruturado, conhecido por nós. Ou seja, esse vazio, esse X, vira a condição de possibilidade para tudo que a gente percebe. E aí, a pergunta muda de figura completamente.
Não é mais sobre algo que está além do ser. Agora é sobre um nada que está no centro do nosso conhecimento e que ativamente fornece o mundo. A lógica aqui está ficando bem clara, bem explícita. E agora a gente chega no clímax da nossa história. A lógica do nada como algo simplesmente explode na sua forma mais dinâmica, mais poderosa, com os filósofos do idealismo alemão. E aqui o nome principal é Hegel. Para Hegel, a realidade é um processo que não para nunca. É uma dialética. O objeto vira sujeito, o sujeito vira objeto, tudo se transforma no seu oposto e acaba sendo absorvido por um todo maior. Nesse sistema, o vazio não fica parado. Ele é um motor ativo que cria e, ao mesmo tempo, devora tudo. E os filósofos alemães tinham uma palavra perfeita para isso: Abgrund. A tradução é abismo, mas a ideia é ainda mais forte. É um fundo sem fundo, um fundamento que não tem fundamento. A realidade para Hegel é exatamente isso, esse abismo que se fundamenta em si mesmo num retorno infinito a esse nada produtivo. E o arremate final vem com o Martin Heidegger. Ele vai lá e declara, com todas as letras, que o próprio ser emerge e se fundamenta no nada, em Das Nichts. Pronto, a lógica se completou. O nada não está mais além, não está só no centro do conhecimento, agora ele é a própria fonte do ser. Ufa, foi um caminho e tanto, né? Mas a pergunta que fica é: por que tudo isso importa? Por que essa genealogia filosófica toda é relevante? Qual é o legado que essa lógica poderosa deixou no nosso mundo? Então, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com um princípio que estava além do ser, em Plotino. Passamos pela realidade plana da univocidade de Spinoza. Depois vimos o vazio no centro do conhecimento, o X de Kant. Mergulhamos no abismo dinâmico de Hegel e, por fim, chegamos à afirmação de Heidegger de que a base de tudo é o nada. Que para a gente ter uma ideia do quão radical essa lógica é, vale a pena comparar com outra visão, a teológica tradicional. De um lado, temos a lógica nihilista, uma criação que vem de dentro a partir de um nada produtivo, gerando uma realidade plana. Do outro, a teologia da participação, uma criação transcendente por um criador que gera uma realidade com distinções. A diferença é gigantesca e redefine de onde vem a autoridade, a criatividade e o sentido das coisas. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Se essa lógica filosófica toda não ficou só nos livros, se ela de fato ajudou a moldar o mundo em que a gente vive, o que ela está produzindo hoje? Quando a nossa cultura, de certa forma, afirma que é possível criar valor e sentido a partir do nada, o que exatamente estamos trazendo à existência?